Bem, hoje nós vamos gravar um vídeo porque ultimamente eu ando preocupadíssimo com a situação desse confinamento que está tendo no Brasil e de ordens contraditórias entre governadores, presidente da República, prefeito e ministros. E assim sucessivamente, o que está causando uma confusão na cabeça dos brasileiros. E eu preciso preservar, pelo menos aos cristãos, trazendo neste momento uma palavra específica para os cristãos. De princípio, nós vamos ler aqui um texto na palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 13. Eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. O texto é: a obediência às autoridades. O nosso ministro da Saúde chegou a mencionar em uma entrevista que os brasileiros não sabem a quem obedecer, se ao presidente ou se ao ministro. Então, que autoridade nós temos que obedecer? Quais são as ordens que temos que obedecer e as que nós não temos que obedecer? Vamos falar sobre isto e nós vamos ler aqui Romanos capítulo 13, que fala o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Agora nós vamos ler um outro versículo que contradiz essa parte aí, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que fala que convém obedecer a Deus do que aos homens. Isto é, quando há choque entre a vontade de Deus e as autoridades humanas, recomenda a palavra de Deus aqui que nós temos que fazer uma opção para obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens. E em Daniel, no capítulo 3, nós vemos que Nabucodonosor fez uma imagem de escultura e na consagração dessa imagem ele determinou que quando levantasse a imagem de escultura e que tocasse os hinos, as músicas, todos teriam que se prostrar diante daquele Deus representado por aquela imagem de escultura. E ali tinham três hebreus, Mesaque, Sadraque e Abednego, e esses colocaram no coração de não obedecer a ordem maior que era de Nabucodonosor, e as consequências que Daniel sofreu foi ter sido jogado na cova, na fornalha de fogo, juntamente com seus dois colegas. E o rei deu para eles uma chance. Quando ficou sabendo que eles não tinham prostrado diante da imagem de escultura, quando foi levantado, o rei deu uma chance: olha, nós vamos fazer o mesmo ritual e vocês vão ter a oportunidade de se dobrar diante do nosso Deus e adorar. E eles foram muito categóricos em falar assim: olha, a nós nos importa obedecer a Deus e não a ti, ó rei. E o rei então falou: tudo bem, se não me obedecer, vai ser lançado na fornalha de fogo. E assim foi. Mandou esquentar a fornalha de fogo 7 vezes mais, e ao ponto que aos carrascos, quando foram lançar aqueles homens na fornalha de fogo, eles se queimaram, porque as labaredas de fogo o lamberam e foram queimados. Enquanto que Mesaque, Sadraque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo,
nada aconteceu com eles, nem sequer cheiro de fogo neles existia. Então fez com que Nabucodonosor se prostrasse diante do Deus dos hebreus. Então essa é uma condição que nós temos que obedecer ou não. Na atual conjuntura que nós estamos passando, a autoridade maior que nós temos que obedecer seria o nosso presidente Bolsonaro, desde que esse presidente esteja na direção de Deus. No momento que ele determina ordens que não procede de Deus, que não está alinhada com os mandamentos divinos, nenhum cristão é obrigado a desobedecer, porque muito mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E as pessoas que assim o fazem por fé, Deus deixa até as pessoas ser lançadas na fornalha, deixa a pessoa ser lançada na cova dos leões, mas o fogo não queima e nem os leões comem. Isso nós temos que ter essa consciência. O que nós vemos hoje na palavra do ministro da Saúde, que ele diz que o presidente não está atento à ciência, mas sim o populismo. Errou o ministro em falar isso contra o presidente, porque a autoridade maior é o presidente da República, e o que ele falou não foi uma norma escrita, mas sim uma sugestão que ele deu pela experiência que ele tem e pelo conhecimento que ele tem do povo brasileiro. Que esse vírus ele não tem uma eficácia tão grande no Brasil, porque o Brasil é um país tropical, um país quente, e que esse vírus não gosta da temperatura acima de 25 graus. Então o Bolsonaro estava na sua posição, mesmo que não tenha sido um decreto, porque biblicamente nós só temos que obedecer decretos. Sugestões não são ordens e nem tampouco são decretos. Bem, o que ele fez foi dar uma sugestão. E essa sugestão que ele deu levantou milhares de pessoas contra ele, mas na verdade não é contra ele, é contra a política dele, é contra a própria nação, em obediência à Organização Mundial de Saúde, que também não deu ordens por escritas. Isso é apenas uma sugestão da Organização Mundial de Saúde. Então, esse tipo de sugestão não é uma ordem. País nenhum está sujeito a obedecer às ordens da Organização Mundial de Saúde, quando essas ordens são apenas a tipo de sugestão. Cada país tem a sua autonomia e tem a sua soberania. E quem está responsável para a implantação e a conservação dessa autonomia e dessa soberania é o presidente da República com as Forças Armadas. Então veja bem, enquanto os cristãos estão se dobrando diante dessas ordens, desses decretos municipais, estaduais, tudo, isso eu vejo como uma falta de entendimento da palavra de Deus. Nós, os cristãos temos que agir pelo bom senso, cada família, pelo bom senso. Todos nós temos o direito de ir e vir. Nenhum de nós podemos ter o nosso direito tolhido de trabalhar, se assim nós trabalharmos dentro das proteções devidas para que nós possamos não contaminar e nem tampouco contaminar a nossa família. Tem que deixar muito claro também que esse vídeo não tem a finalidade de explicar todas as coisas, porque o nosso tempo é muito curto, mas deixar muito claro e que a Igreja do Senhor não está sujeita às ordens
da Organização Mundial de Saúde e nem tampouco está sujeita aos decretos municipais e estaduais que vão ferir a autoridade maior, que é nosso presidente da República, por pena de nós estarmos nos acovardando. E aos cristãos são homens corajosos que não podem se acovardar diante dessas propostas que, ao meu ver, são propostas comunistas cuja origem está lá na China, a China tranquila, dominando o mundo todo, usando a Organização Mundial de Saúde e todos os políticos de joelho diante dessa organização, que por detrás disso é uma guerra fria e que faz necessário que nós venhamos nos despertar, nos acordar para tal situação. Nós vamos fazer uma oração para que a mente dos brasileiros possa ser despertada nesse momento. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou por nós. Eu coloco na tua presença o Brasil, coloco na tua presença o nosso presidente da República, todas as autoridades, e as ordens e os decretos que não estão alinhados com o teu pensamento, com o teu coração, que sejam banidas do nosso meio. Por nenhum de nós brasileiros estamos sujeitos a essas ordens. Eu sou cabo da reserva do Exército e quando eu estava na ativa, os meus comandantes sempre falavam: na guerra não se obedece ordens que são contra o próprio sistema governamental ou contra o bem-estar da nossa organização das Forças Armadas. Só se obedece ordens bem dadas, ordens mal dadas, ordem que é para desfazer a organização não pode ser obedecida. Assim, nós estamos cumprindo com a palavra de Deus e assim nós estamos cumprindo com as ordenanças do cristianismo. Que Deus abençoe cada um de nós.